Noite a todos. Boa noite. A gente está iniciando mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar, convidando a todos para fazer o Evangelho. Alguém gostaria de ler o Evangelho nessa noite? Deixa eu pegar ele lá. Pega lá, Osmar. Qual é o nosso tema mesmo? Não, abre aleatório. Capítulo 17. Capítulo 17. Item. Seis efeitos. Item 16? Deixa eu ver aqui, peraí. Item 4. Bons espíritas. Todos já se localizaram? Já. Então, pode começar aí, Osmar. Os bons espíritas. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um mesmo é que outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam dos fatos das manifestações, não lhes aprendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os pretendem. Não os explicam a si mesmos. O que atribuir a isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é donde lhe vem toda a força, porque o faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa em seus iniciados, não se acham de posse de qualquer segredo oculto ou vulgo. Tá bom, Alemães? Pode ler até o finalzinho desse próximo capítulo. Será então necessária, para compreender, uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não têm e que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos apenas saídos da adolescência, lhes aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade no senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se despreenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Em a crença dos espíritos,
com um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atende-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura, seguida e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar nos arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham as fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhe tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Tá bom, Osmar. Naquele que pode ser... Hã? Tá bom até aí, para a gente fazer os comentários. Tá. Você quer comentar alguma coisinha já aí, Osmar? O que os livros falam, né? Tanto esse livro, que é o nosso Evangelho, o capítulo de hoje, e o livro que nós estamos lendo do Leon Denis, ele sempre fala na questão do verdadeiro sentimento que nós espíritas nós temos que ter ao longo da nossa existência, ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada. Hoje a gente já não se pode dizer que a gente desconhece a lei, que a gente faz o mínimo, que nós devemos de fazer o mínimo. Então, assim, o que o livro fala hoje aqui do verdadeiro espírita é ele encontrar na literatura a teoria para que ele possa exercer uma prática mais sentida, mais verdadeira, não só para aqueles que a gente for ajudar, mas ajudar em primeiro lugar nós mesmos. Porque nós ajudando nós mesmos com a verdade, com a sinceridade que a literatura espírita nos dá, a gente vai poder, sim, ser um mensageiro da palavra de Cristo aqui na Terra, mediante ao Espiritismo. Eu vejo os bons espíritas, né, e logo depois do item 3, que é o homem de bem, que é uma série de recomendações que nós seguimos para ser um homem de bem, e aí o capítulo é Sede Perfeitos. Ele é bem minucioso quando logo nas suas primeiras palavras ele fala bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Porque a gente às vezes tem a capacidade da leitura, do discernimento, do raciocínio, mas se a gente não colocar isso sentido, fazer pelo sentido de fazer, de interiorizar os ensinamentos, né? Então, a gente vai lembrar ali de Cristo. Cristo falava as boas-aventuranças, mas além de falar, ele se fazia sentir, né? Nas suas parábolas, nas passagens do seu evangelho. E é interessante a doutrina mostrar para nós que ela não é uma doutrina como tantas outras que escondem mistérios. Jesus, certa feita no livro Jesus Voltando do Espírito Shaolin, ele vai aos irmãos no Colégio Essênio e pedem para os irmãos do Colégio Essênio que abram as suas portas e deixam que a luz saia lá de dentro. Os essênios tinham uma formação, um caráter muito correto nas suas colocações, no seu posicionamento,
Uma corrente, inclusive, diz que Jesus teria, nesse momento antecedente à sua vida pública de 3 anos, Jesus teria estudado com os essênios, né? Mas isso são suposições. A gente não tem uma literatura que fala, nem livros espíritos psicografados que falam a respeito disso. Então, Jesus se fazia sentir, né? E é isso que o capítulo Os Bons Espíritos pedem a nós, né? Para que a gente sinta todos esses ensinamentos. Porque uma vez sentido o que se passa dentro do nosso coração, a gente consegue exteriorizar isso com uma facilidade muito maior, né? Esse era o comentário. Deixo aí para vocês comentarem um pouquinho também. O Wilson, em relação ao que você falou aí da orientação que Jesus poderia ter dos essênios, tem um livro que se chama Harpas Eternas. Se não me falha a memória, ele é dividido em 4 fascículos. E quem o escreveu foi uma senhora que estudou muito, ela passou anos estudando nos montes lá como é que chama? Da Palestina, e indo em museus, em bibliotecas, e ela escreve no livro que Jesus foi, sim, ajudado pelos essênios, na tenridade dele. Eu penso nessa questão. É óbvio que Jesus estaria aberto às pessoas falarem algo, né? Mas como modelo e guia, ele estava mais para ensinar do que para ser ensinado, né? É óbvio que ele deve, né, ter aprendido colocações, posicionamentos, né? Mas acredito que mais na face de ensinar do que ser ensinado, né? Sim. Michele, pode falar. Também tem tudo a ver com o que está no capítulo de hoje, na preleção da ministra, num trecho em que eles falam da questão da existência, né, que acho que é Tobias conversando com o André, falando que um ser encarnado pode viver anos, pode passar séculos e não aprender absolutamente nada, voltar como se estivesse na infância. Acho que é essa menção que ele faz a respeito. E aí, voltando para o que ser espírita, né? Para você estudar e sentir o espiritismo no fundo, que é isso que você está falando aí, Wilson. Sim. Logo no final da página 173, né? Quando ele fala que existem homens que atingem 100 anos de existência e delas saem com a mesma ignorância da idade infantil, né? Ou seja, passaram uma vida todinha sem proveito nenhum. E quando a gente fala proveito, não é proveito das coisas materiais, das conquistas. Toda encarnação para a espiritualidade, ela é válida, né? A gente passa com ela com aprendizados. Mas a gente vê que muitos aprendizados são deixados para trás pelo nosso comodismo, pela a nossa não vontade, né, de perseverar sobre alguns quesitos. Então, como a gente falava na aula passada, né, às vezes o fato de não vou perdoar, mas eu não quero mais saber, deixa para lá, ele na vida dele, eu na minha, e muitas vezes a gente desperdiça grandes oportunidades, né? Então a gente acaba ceifando grandes aprendizados que nós podíamos ter numa encarnação. E talvez a gente observe esse nosso processo, né? Ele é lento, mas é um lento contínuo. É óbvio que quando a gente é encarnado aqui, a gente procura sempre as coisas mais fáceis, as mais difíceis sempre geram um constrangimento, uma vontade de não fazê-lo. E aí,
ocorre ao contrário. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente tem a consciência do eterno, tem a consciência da vida sem extinção, né, que seria o desencarne, a morte. Para nós é um contrassenso. Porque a gente olha e vê, puxa vida, perdi tantas oportunidades. É mais ou menos como a gente faz uma viagem e a gente tem aqueles sinônimos, e a Roma e não vê o Papa. Então, é como você não tivesse ido a Roma, né? Então, são esses pequenos deslizes nossos na nossa encarnação, com as nossas vivências, que a gente acaba desperdiçando um tempo precioso para nós mesmos, né? Eu não desperdiço o tempo do ciclano, do beltrano, eu desperdiço o meu próprio, né? Mais algum comentário sobre o Evangelho? Eu só queria levantar mais ou menos uma situação rapidinha aqui, quando fala no crescimento moral do espírita. A pessoa pode ser muito intelectualizado, mas não tem aprendizado, tem dificuldade para entender a coisa. Isso muitas das vezes é ligado à idade da alma, porque a nossa alma, como nós temos idade material, a alma tem idade milenária, né? Então, é o progresso, a vivência, a experiência que faz com que você chegue hoje, com 10, 12 anos, numa escola de espiritual aí, e você se desenvolve muito melhor do que o que está lá há muitos anos, né? Então, outra coisa interessante fala-se sobre o equilíbrio. Quando uma águia, por exemplo, para desenvolver um alto voo, ela tem que ter o equilíbrio, não pode ter defeito nas penas da asa, né? Isto é, o sentimento e o conhecimento. Porque se você tiver um mais do que o outro, essa águia não vai alçar grandes alturas. Tem que ter o equilíbrio do conhecimento e o conhecimento e da verdade, da legalidade da coisa, sabe? É o que faz com que crie aquele equilíbrio e que você vai às grandes alturas. Agora, falando, como você referiu aí sobre o estudo dos essênios, do Cristo, tem um livro de Ramatiz, pelo espírito de Hercílio Mães, que diz o seguinte, que é um personagem pouco falada, mas muito importante de Jesus, no início da vida dele, que José tinha um contato muito grande com os essênios, que era um estudo que seria hoje mais ou menos parecido com o que é a maçonaria. E José era participante disso, de uma região de Nazaré, mais ou menos rural, que trabalhava sobre isso, sobre produção rural e sobre esse estudo. Então, Jesus teve aquela influência. É claro que o Espírito de Jesus, muito mais evoluído, não tem nem comparação, mas serviu para o despertamento na infância dele, vendo José fazendo aquele trabalho junto aos essênios da época. E acaba servindo para alguma coisa. Como nós, por exemplo, que tiver uma marca de qualquer sentimento bom ou ruim dos nossos pais, ele acaba tendo valor no nosso futuro, na adolescência e na velhice depois. Só isso. Senhor Manel, tem um livro aqui que nós estamos lendo no nosso pelo Lamana, é um livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E no capítulo 15, ele fala sobre as vidas sucessivas, as crianças prodígio e a hereditariedade. Então, assim, isso que o senhor falou aí vai muito de encontro com a evolução espiritual de cada um de nós. Como nós estamos num planeta escola, nós travamos contato com várias pessoas, com várias naturezas, com várias aptidões e com várias idades reencarnatórias. Então, assim, quando a gente vê uma pessoa que é racista, uma pessoa que ela é intolerante com as outras, como é que chama? Sensibilidade humana do sexo e tal, eles reagem de uma forma bestial e ignorante, porque eles já trazem esse conhecimento de outras vidas.
E essa vida, ele encontra todo um perfil, todo um planeta que é favorável a ele continuar com esse pensamento. Muito embora, a contraponto disso, tem pessoas que irão recriminá-lo, a lei dos homens vai mostrar para ele que se ele hostilizar ou se ele prejudicar uma pessoa, ele vai ser punido. Então, assim, ele vai se ajustando de uma forma ou de outra até que ele possa compreender realmente, pela lei dos homens e pela lei de Deus, que o processo que ele precisa de ter é ter uma outra visão do que ele vê como ente humano. Vai muito de encontro, o Leon Denis, nesse livro aí, ele vai muito de encontro com o capítulo de hoje, né? O progresso da alma, o progresso moral e espiritual da alma, que vem de, como eu acabei de dizer, vem do passado da pessoa. Então, tudo que diz respeito ao assunto, a pessoa tem mais facilidade de entendimento por isso. É porque ele não está aprendendo, ele está apenas lembrando, recordando uma coisa que ele já conhece do passado dele. Sim, muito bem. Que bonito o capítulo, né? 37, a preleção da ministra, né? Fazendo com que a gente tenha o início de um aprendizado tão importante nas nossas vidas, né? Que é o pensamento. O pensamento, para nós, ele é tudo. Eu acho que foi o grande ensinamento desse capítulo, dentro de tantos outros detalhezinhos importantes que tem nesse capítulo. Então, eu queria deixar com vocês, para vocês comentarem um pouquinho a respeito do que vocês entenderam aí desse capítulo aí, preleção da ministra. Boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu falar um pouquinho, inclusive pegando o ganchinho do final da fala de vocês em relação ao capítulo que saiu de estudo do Evangelho. Uma coisa que me chama muito a atenção todas as vezes que eu tenho oportunidade de ler a narrativa de Nosso Lar, que fala da ministra veneranda, é o quanto um espírito evoluído ele consegue lidar com todas as dificuldades ou com todas as limitações que nós temos com muita tranquilidade. Muito diferente da gente, que às vezes alicerça um pouquinho de conhecimento e ao invés de se tornar receptivo ao outro que tem dificuldade, às vezes a gente é intolerante, a gente discrimina, ou a gente se irrita, né, perde a paciência facilmente. Então, uma das coisas mais importantes que eu vejo desse capítulo, pelo menos para mim, né, foi a leveza da grandeza espiritual. Ser grande espiritualmente, né, ser evoluído, significa ser mais paciente, ser um instrutor, mas um instrutor amoroso, como foi Jesus, né? Como é Jesus para a gente. Então, são muitas coisas que a gente tem no capítulo, mas a fala dela, a postura, as colocações que ela foi fazendo acerca da questão do pensamento, a questão do valor realmente, né, do trabalho que cada um tem, cada um doa, essa forma de mensurar o valor desse trabalho, essa subjetividade, né, porque eu acho que isso também é muito importante. Às vezes a gente, por exemplo, na parte profissional, a gente tem, às vezes, a oportunidade de fazer uma capacitação, que não vai nem a gente não vai precisar nem de recurso financeiro para fazer. É uma capacitação que foi um convênio da minha empresa ou do governo com alguma coisa que me agregue valor. E eu me nego a fazê-lo porque eu estou acomodado, eu acho que não vale a pena, eu estou estagnado. Então, é muito importante a gente ter essa visão de crescimento. E isso se dá de diferentes formas, né? Como a nossa rotina diária dentro da pandemia, ela está
cheia de oportunidades de crescimento. Além do trabalho, que a gente dá continuidade, a gente abriu frentes de estudo. E eu vejo isso exatamente a nossa necessidade de se manter produtivo e combater o ócio, né? Combater essa energia, às vezes, essa energia do ócio, junto com essa energia do planeta atual, é uma bomba relógio, né? Então, é como se tivéssemos aqui uma vacina muito poderosa. Eu tenho um bebezinho aqui para olhar. Espera aí só um pouquinho, tá, gente? Sintam-se à vontade para comentarem algum outro detalhe que vocês perceberam aí no capítulo. Eu fiz algumas anotações bem legais. Aquela hora que a ministra vai realizar a pré-eleição, vocês perceberam que ela está novamente envolta a meio da natureza, mostrando para nós o quanto a natureza nos traz paz, tranquilidade. Era justamente um ambiente favorável, né, para que ela pudesse realizar a sua pré-eleição, as suas palavras. E isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes é o que a gente busca no dia a dia. Às vezes a gente está numa correria nossa, do trabalho, das nossas atividades, e a gente tem no inconsciente um desejo... vovô. Olá, gente. Meu uma neto. Bolinha de queijo aqui, querendo falar com esse grupo. Coisa linda, coisa linda. Olha que maravilha. Com a minha avó. A minha mãe está lá dentro, meu pai está dando banho no meu irmão, e eu estou aqui morrendo de fome, enrolado na camisola da mãe, que é a naninha dele. Sentiu o cheiro da mãe. Então, às vezes, a gente tem no subconsciente, no nosso subconsciente aquela vontade de estar à beira do mar, para ver as ondas batendo, aquele barulho gostoso que a gente gosta de sentir. Às vezes a gente quer ir para uma mata, sentir aquele cheiro do verde, o vento batendo nas árvores. Isso automaticamente refrigera, né, nossa alma, nosso espírito. Então, não é a primeira vez que a gente observa aqui no capítulo, né, justamente as pessoas tendo ali a natureza como participante das suas atividades, trazendo reconforto, né? Uma outra parte que eu vi também, que a Mariane até comentou, né, é que cada um tem o seu grau de contribuição a dar. Cada um contribui com a especialidade, né? E assim, ninguém se mete na tarefa do outro, ninguém interpela quando o assunto não lhe é chamado, mostrando uma responsabilidade, né? Uma educação para com o outro, né? Que muitas vezes a gente não tem. Às vezes o outro comenta alguma coisa que, se não for do nosso agrado, a gente imediatamente retruca, né? Bate boca, tenta impor a nossa ideia para que o outro não seja observado, não seja visto. E isso tudo é aprendizado para nós, né? Eu fico imaginando aquele mesmo posicionamento de André Luiz, acho que uns 2 capítulos atrás, quando ele imediatamente, pelo seu âmbito, ele já foi fazendo perguntas àquela escravocrata, e Narcisa foi chamar a atenção dele, falou, isso ainda não é a sua tarefa, né? Se dedique agora ao que você... E às vezes, muitas vezes, isso no nosso âmbito até profissional, a gente não permite, né? Pode falar, Michele. Que tivéssemos a oportunidade de, sempre que fosse para aprender ou para discutirmos alguma coisa que fosse importante para o crescimento de forma geral
nós pudéssemos estar envoltos a uma situação dessa, né? A mente sempre a mente livre, arejada, com um lugar bonito, uma paisagem bonita, sempre pensando também no respeito com o outro. Mas eu acho que esse pedaço que eles falam que foi é como se fosse uma lei deles, não é isso, Wilson? O governador impôs essa possibilidade de que as pessoas só falassem, só os 20 que estão acompanhando ela, que estão ali, que tem essa possibilidade de interpelação, não é isso? Na realidade, né, Michele, quando a gente chega no mundo espiritual, que é o nosso mundo, a gente chega meio que espectador, né? Então, nós vamos tendo vários espíritos que vão nos auxiliando e nos colocando no nosso devido lugar. Porque nesse livro que o Jaime citou, o de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca que quando a gente chega no mundo espiritual, a gente chega muito mais apegado à parte terrestre. Depois que a gente passa um tempo lá e se acostuma novamente com a parte espiritual, com o mundo verdadeiro, aí a gente esquece aqui um pouco a parte terrestre. Costume, né? Se você for para um outro país, você leva todos os trejeitos de ser brasileira para esse outro país, mas com o passar do tempo você vai adquirindo novos costumes que fazem parte daquele país que você está. O sentido mais ou menos é este, Michele, para você conseguir compreender. Então, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente chega com essa bagagem de aprendiz. Então, a gente vai ter ali Dona Laura conduzindo o André da melhor forma, tem Narcisa, tem Tobias, tem Elises, todos eles direcionando André Luiz para que ele fique à vontade. Porque se assim não fosse, entendeu? A gente lembra no capítulo lá que ele já queria começar a medicar logo que chegou. E os espíritos falaram, não, baixa a bola, pega a tarefa lá de baixo, vai ser humilde, valorizando nele alguns valores morais que eram necessários, né? Então, a colocação dele nesse aspecto desses 20 que estão ali com a ministra veneranda, já passaram por todo esse aprendizado, né? Então, eles já estão numa condição, porque de antemão você viu que teve uma advertência, né, de Tobias que não era todo mundo. Lá no Ministério a gente viu eles comentando que eram 1.000 pessoas, quando já existe 1 milhão de habitantes em nosso lar. Então, desse 1 milhão, apenas 1.000 estavam podendo assistir a veneranda falar, né? Até por uma questão, mais ou menos a gente comprar um ingresso de uma peça de teatro que a gente não gosta. A gente vai lá fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Então, lá em nosso lar tem muitos disciplina, né? Muitos conflitos, muitas coisas que as pessoas ainda não podem participar de tudo, né? É bem bacana a gente conseguir observar isso aí. Mas essa colocação dele de só ter os 1.000, não é porque não pode, é porque só está ali os verdadeiros interessados. Muito bem, é isso aí. Não sim. De não ter poder, não é isso? Sim, mas aí a gente observa, a mesma coisa, eu vou falar de um modo um pouco grosseiro, a gente observa o nosso próprio estudo aqui. Se a gente for lá no grupo do estudo de Olhos d'Água, a gente vai ter um número muito grande de participantes do grupo, mas são poucos que vêm estudar online o capítulo. É uma grossa comparação. Mas a gente vai ter pessoas no nosso lar que elas são dedicadas ao aprendizado, ao melhoramento, enquanto outras não. O capítulo foi muito claro. Tem gente não
só encarnado como desencarnado, que passa muito tempo sem aproveitar, né? Ela cita aqui trabalhadores que passaram 40 anos de atividade especial e dela retiraram a mesma incipiência, ou seja, não retiraram nada, né? Eles entraram no robô, né? Era robô que eles faziam, né? Sim. Em relação ao que a Michele falou, eu acho muito interessante uma coisa que a gente ainda não tem, está muito importante, que é a autoridade moral para falar e o interesse de quem vai ouvir. Então, naquele exemplo inicial que eu dei, que às vezes a gente é chamado a fazer uma capacitação profissional, então, muitas vezes a gente é obrigado a ir, a pessoa se apresenta lá, assina a lista de frequência que estava lá e na primeira oportunidade zarpa, né? Então, eu acho que tem muito a ver com essa nossa prática, né? A gente ainda tem uma prática de estar tentando se enganar, e lá não. Já não havia mais essa necessidade, porque somente os verdadeiramente interessados iriam se capacitar, iriam aproveitar as oportunidades. É uma conquista que eu vejo que é valiosa demais, não é? A gente não precisar estar criando mecanismos de presença, de fazer a pessoa estar ali quando ela não queria estar. Só que eu vejo que só chega esse estágio que eles estão passando por esse processo que a gente tem. Não é? Então, que seja assim, né? O Lamana, ele nos mostra que nós hoje estamos na nossa melhor posição reencarnatória, né? Então, pelo que a Mariana falou, a gente concorda, gênero, grau e número, mas nós ainda estamos ainda nessa consciência mesmo rústica, da gente tentar nos enganarmos, mas uma hora vai funcionar, né? Como alguns anos atrás, algumas etapas da nossa vida encarnada, a gente não fazia hoje o que nós estamos fazendo, né? Então, naquela época, nós ainda estávamos num processo de enganação. Hoje, nós estamos num processo meio que, agora vai. Agora eu estou sentindo que o carro vai pegar, né? Nós estamos tipo uma ladeira abaixo e o carro vai ter que funcionar. Então, isso aí é uma coisa que nos encoraja. Eu acho que a gente tem que se sentir nesses cursos que a gente faz, nessas aulas que a gente faz, a gente tem que se encorajar e a gente tem que se fortalecer ainda com a nossa pequenez, porque é esse processo que vai nos trazer benefícios no futuro. Eu acho muito importante também, né, que o próprio capítulo faz uma advertência, né? Os grandes instrutores da humanidade carnal, ou seja, aqui do globo terrestre, ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas no círculo do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a ela, tornando o conhecimento dessas verdades sem lhe consagrarmos nossas vidas. Ou seja, é aquilo que a gente leu, inclusive, no Evangelho de hoje, o bom espírita. Não adianta nada do conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará, só que a gente não sente isso. A gente não vivencia isso, né? Então, é importante a gente vivenciar. Porque quando eu citei exemplos numéricos de 1 milhão de habitantes, apenas 1.000 na reunião, se a gente for analisar no globo terrestre, quantos estariam estudando a doutrina, não só a espírita, mas todas elas, porque toda e qualquer religião que eleva o homem a amar a Deus, a amar Jesus, elas são boas e fazem bem a todos nós que vivenciamos, né? Então, toda a religião, todo dogma que faz o homem crescer como ser, como pessoa, ela é importante, né? E nós, dentro da doutrina espírita, nós temos também essa ínfima parte, né?
muitos nós, e o Osmar comenta muito isso, nós lá da Casa Lamana, nós temos um grupo muito grande de médiuns, de trabalhadores, mas quando exige a obra mesmo de colocar à prova o esforço físico nos almoços e tudo mais, a gente vê que é apenas uma pequena parte da casa que se envolve com isso, né? Então, esse é um cuidado que a gente deve sempre ter. Essa passagem aqui do livro me lembra muito o óbolo da viúva, né? Que Jesus Cristo estava ali acompanhado com a turma dele, com o pessoal, conversando a respeito lá, próximo ao templo. E aí ele via, né? Pessoas passando, jogando dinheiro lá dentro, com aquela empáfia, com aquela coisa toda. Aí vem uma senhora lá, toda de preto, lá e joga uma moedinha lá dentro do gasofilácio lá. E aí o cara só joga uma moedinha só. Aí o Jesus fala, mas aquela ali está dando não supérfluo, ela está dando o que realmente nós precisamos de dar na obra. Né? Então, assim, é muito interessante essa passagem, porque para nós, qualquer coisa que a gente faz em termos da caridade e da ação, porque pensamento é ação, né? O que a gente tem que tirar disso de hoje é que nós temos que transformar o nosso pensamento em ação. Porque às vezes a gente fica pensando muito, porque se eu fosse assim, porque se eu fosse milionário, eu ia fazer da casa espírita um palacete, não sei o quê. E como ele não é milionário, ele fala assim, então já que eu não sou milionário, não vou fazer nada. E não é por aí, né? Então a gente tem que fazer o nosso pensamento. Se o nosso pensamento é pequeno, nós temos que fazer a nossa ação pequena, mas fazer, para que ela cresça um dia. O capítulo nesse quesito do pensamento também ele é riquíssimo, né? E aí ele vem nos traduzir várias regrinhas que são importantes para nós. Dizendo para a gente sempre manter a nossa mente equilibrada, o pensamento cria, o pensamento tem força, o pensamento tem possibilidades de atingir as pessoas onde quer que ela esteja. Mente sã, corpo são, como nos diz o ditado, né? E a gente precisa, muitas vezes, estar bem atento a duas fases que o pensamento tem. Uma é a boa, outra é a ruim, porque a gente pensa coisas boas, mas a gente também pensa coisas ruins. Então, a gente tem que sempre estar policiando os nossos pensamentos para que eles sejam pensamentos elevados, pensamentos bons, porque, como a gente já comentou várias vezes, né? Quando eu elevo o meu padrão de pensamento, eu tenho a possibilidade de estar cercado por pessoas e por espíritos que têm essa mesma qualidade de pensamento, né? Quando eu estou com meus pensamentos baixos, irritadiços, eu também atraio para perto de mim pessoas com essas mesmas características, né? Eu vou dar uma faladinha aí também sobre o capítulo, que só é pouquinha coisa. O negócio é o seguinte, esse capítulo ele nos leva a dois pontos importantíssimos, leva dois raciocínios importantes. Um raciocínio explícito, que é sobre o pensamento, e é o tema do capítulo, e outro implícito, que nos leva a nós achar uma coisa importantíssima e que nós poderíamos fazer uso desse sistema. É como André Luiz, juntamente com toda a sagacidade de transmissão de Chico Xavier, de recepcionar esse trabalho, ele nos leva a potencializar, a nos dar uma programação de como conduzir uma reunião produtiva.
A Michelle foi mais ou menos em cima. Parabéns, Michelle, porque você achou essa parte da parte implícita que está no capítulo de hoje. Veja bem, quando André começou no dia seguinte, levantou lá daquela pousada que ele dormiu, descansou um pouco dentro do próprio recinto de trabalho, ele começou a trabalhar e logo correu o boato lá dentro de que ia ter uma reunião com a ministra veneranda à tarde, à noite. E ele gostaria de participar dessa reunião. Como que eu vou participar dessa reunião? Aí, conversando com o Tobias, que era o representante do serviço daquele dia, e o Tobias falou para ele, olha, você trabalhou pouco até agora, mas você realmente tem mérito, já tem bônus hora para poder participar dessa reunião. E eu vou liberar você para ir. Bom, não está escrito desse jeito, eu que estou falando desse jeito. Viu? Então, eu vou liberar você para você participar da reunião hoje à noite. Aí ele ficou todo feliz, né? Para saber o que ia acontecer naquela noite lá, como que ia ser aquela reunião. Resultado, fechou a parte o dia todo, chegou o horário das 18 horas, aquela oração que se faz todo dia às 18 horas em nosso lar, para abranger, melhorar o comportamento das pessoas todo dia naquela reunião, que faz parte do trabalho, e aí foram para a reunião. Onde foi a reunião? Nós vimos em capítulo anterior que a arquiteta daquele salão verde que está no capítulo aí, alguém deve ter visto, a arquiteta é a própria veneranda, ela que é a engenheira daquele trabalho, de fazer aquela maravilha de verdinha daquele jeito, os bancos tudo cobertos de grama e tudo, e, enfim, o salão verde. Que lá estava presente mais ou menos 1000 pessoas. E o André Luiz, muito curioso, começou a olhar e viu um povinho separado lá, 20 pessoas separadas. Aí ele deu aquele toquinho na ministra Narcisa. Narcisa, e aquele povo lá? O que é aquele lá? Aí a Narcisa foi explicar para ele. Não, aquele pessoal ali é o seguinte, é gente que está preparado para o tema de hoje, que é o pensamento. Mas, Narciso, você não deveria estar lá? Não, eu só assento ali o dia que fala sobre tratamento de pessoas necessitadas, que é o único dia que eu vou, eu assento lá, é esse dia. Mas ali tem pessoa ali que participa de quase todos. É como se fosse o grau 33 dentro da maçonaria, já está preparado para participar de todos os tipos de reunião dentro da posição da situação, né? O Henrique não está aqui hoje para poder escutar falando sobre isso, o grau 33, mas ele deve ficar sabendo. Então, pois bem, aí ele falou sobre essa situação, aqueles 20 ali, só aqueles 20 pode dar palpite hoje, os outros 1000 não. Ninguém pode falar que vai estrovar o andamento da reunião, isto é, vai atrapalhar o tema do que eu acabei de falar no início, o que é uma reunião produtiva. Porque se não começar a entrar assuntos diferentes na coisa, sair fora do tema da noite, ninguém vai chegar a nada. Vai chegar, deu fim de 1h30 e ninguém não aproveitou nada. Então, a reunião não foi produtiva nesse sentido, né? E essa aí é a parte implícita do caos que nós devemos atinar por essa situação aí de aproveitamento de tempo dentro de temas específicos que nós vamos ver da agora para frente de cada capítulo, né? E aí fica aí a proposta. Aí vem, veneranda chega lá acompanhada de 2 entidades importantes também, com certeza também, inclusive foi dito pela Narcisa, que são 2 ministras do Ministério do Auxílio também, e fala. Aí ela vira para aqueles 20 lá e dá uma recalchutagem de conversa sobre o tema que ela ia abrir, né? E começa o tema dela. Ela poderia começar o tema dela dizendo, não foi isso que ela disse, dizendo, o nosso processamento o nosso pensamento cria a vida que procuramos através dos nossos reflexos. Isso aí, quem disse isso aí não foi ela lá, que poderia ser o começo da palestra dela, mas quem disse aí foi Emmanuel, no prefácio de um outro livro de André Luiz, que nós ainda vamos ver outro dia, com certeza, né? Então, e aí vai, o que é o pensamento? O pensamento é o que produz tudo, é o reflexo do nosso pensamento, segundo o tema dela aí, é que produz tudo, é que cria tudo. Como que se criou
ou entidade, a entidade maior, a divindade maior, como que se cria as coisas? Através de pensamento de bilhões e bilhões de anos em torno de qualquer coisa, para criar um novo planeta. Por exemplo, o planeta Terra, segundo os estudos que nós temos, tem 4 bilhões e meio de anos que ele foi pensado, foi dada a autorização da divindade maior para que Jesus fosse o co-criador e o administrador do planeta. Isso já faz 4 bilhões e meio de anos, segundo os estudos que nós temos, né? Pois é, então isso é feito através de pensamento. Nós, seres materiais, trabalhamos com enxada, com enxadão, com machado. E seres espirituais trabalham com o pensamento. Cria-se coisa com o pensamento, como foram criadas todas as colônias espirituais que existem, que nós já conhecemos algumas delas, sobre algumas delas, foram criadas através de pensamento positivo e foi idealizada, por exemplo, nosso lar, há mais de 200 anos, por portugueses que vieram para o Brasil e achou a necessidade de criar, sobre a cidade do Rio de Janeiro, a colônia Nosso Lar, né? Pois bem, indo em frente, ela falando sobre essa situação do pensamento, eu gostaria só de trazer um trechinho aqui, uma parte importantíssima, falar também sobre o tamanho do pensamento de nosso. Um obsessor, no livro Ação e Reação, no capítulo 8, quem tiver a oportunidade de só ir lá dar uma olhadinha, o obsessor Leonel falando com o instrutor Silas sobre o problema do pensamento. Como que o obsessor pratica uma obsessão sobre uma pessoa. Aí o Leonel falando para Silas, dando uma de que não sabia nada, e ele era um instrutor, mas o Leonel não sabia, ele diz assim, nós procuramos a oportunidade, porque todo mundo tem um pensamento periférico, é esse pensamentinho de como dirigir o carro, com hora de comer, eu estou com vontade de almoçar, ir ao banheiro, esse é um pensamento periférico. E tem o pensamento profundo, que é onde está a mania da coisa. O espírito obsessor espera a oportunidade de chegar nesse ponto que nós pensamos nele 1000 vezes por dia. Nós todos temos esse pensamento profundo. E é onde ele atua. Esse pensamento profundo, até que nós aperfeiçoamos ele daqui dentro de milhares e milhares de anos, ele é sempre um pensamento egoísta, é um pensamento nocivo ao nosso desenvolvimento. E é aí que o obsessor entra para poder fazer. Isso é o Leonel, obsessor, falando para Silas, que é o instrutor que se está nesse capítulo, né? Então, dá para nós sentir o que é a força do pensamento para o progresso da vida do ser, seja ele material ou espiritual. É dessa maneira que nós constituímos os nossos mal, as nossas doenças orgânicas, todas são constituídas dessa maneira. Por exemplo, existe uma tese que não existe doença, existem pessoas doentes. Então, está isso como que é por sentido da coisa. Porque nós constituímos as nossas doenças. Mas como? Através do nosso pensamento. É os nossos pensamentos que cavam onde não está as nossas doenças. Dando a oportunidade, somando o cadilho do obsessor, que sofre das mesmas consequências, fazendo com que nós chegamos a essa situação. Então, é mais ou menos por aí a importância. Então, deu para nós ver mais ou menos o que é os dois sentidos que eu achei no capítulo, aquele explícito que é o pensamento, que daria para falar mais 1 hora, mas eu não tenho tempo para isso, nós não temos tempo para isso, né? E esse implícito que ficou aí, e para mais uma vez, parabenizar a Michele por ter achado o fio da meada, falando sobre os 20 que estavam ali, que só poderia manifestar aqueles 20 ali, porque tem conhecimento de causa do assunto que estava em pauta naquele dia. Interessante, né? E nós podemos pegar como exemplo e como modelo para nós praticar o nosso trabalho. Muito obrigado. Vale lembrar também, né, seu Manuel, a importância do pensamento nos trabalhos mediúnicos de nós médiuns, né? Então, pensamento isso é importante. Isso é importante. Com o pensamento é que nós chegamos lá. Com o pensamento é que nós nos tornamos médio melhor, que no médio especial não existe, né? Mas existe médios melhores, né? Então, o nosso pensamento é que nos leva a médios melhores um pouquinho.
Eu relato essa importância porque a gente trabalha mediunicamente com o passe, trabalha mediunicamente com a corrente magnética, e o nosso pensamento tem que estar sempre voltado para um equilíbrio, para uma razão, ligado às esferas superiores, para que a gente possa ser bons instrumentos, né? Então, essa correlação aí com a atividade mediúnica, o nosso pensamento para que um futuro será extremamente importante, né? Eu gostaria de ouvir a Michelle mais uma vez, se quiser falar alguma coisa, a Jamilce, esse pessoal que está caladinho aí, gente. Eu queria, às vezes, duas conversas, vocês abrem um campo de trabalho, de estudo, de conversa. Todo mundo tem que dar o palpite deles. Aí, Sandra aí, ó, Sandra não falou nada, a Jamilce não falou nada. Seu Manuel, o senhor foi de A a Z agora, não ficou nada. Não, mas cada um acha uma coisa. Por exemplo, esse sentido implícito que eu achei ele aí, e a Michelle deu o primeiro toque antes aí nele aí, esse aí, por exemplo, talvez passaria por despercebido. E é importantíssimo. Então, cada um traz uma coisa que poderia estar esquecido dentro do trabalho. É isso, Manel. Em relação ao que a Michelle falou e o que o senhor falou, uma coisa que a gente vê nas casas espíritas, a falta de disciplina. Quando chega uma pessoa e tenta colocar um pouco de disciplina na casa ou nas coisas, é taxado como ruim, como estúpido, como isso e como aquilo. E a gente vê na literatura espírita a rigidez que eles levam e conduzem os seus trabalhos. Se nós formos colocar essa rigidez, essa conduta, hoje, nas nossas casas, poucos ficariam nela. E como que a gente poderia resolver essa questão que a Michelle ressaltou? Só vai falar pessoas que realmente têm condição de falar e com um cabedal de conhecimento enorme, coeso. Não fica ninguém, não vai ter ninguém. Ou poucos ficarão, falando para eles mesmos. Então, assim, a disciplina que os livros nos mostram, nós, como espíritas, e nós, como estudiosos, a gente tem que levar isso para dentro das nossas casas espíritas. Lá no Lamana, na terça-feira e nas quartas-feiras, sempre é falado, gente, vamos evitar conversas nos corredores, vamos entrando logo para dentro das salas, vamos fazer um processo de ambientação. E vou te falar, isso aí, eu já estou no Lamana, já tem uns 6 anos, e ainda vou passar mais 6 anos, se Deus quiser lá ou mais, e vou escutar sempre as mesmas coisas. Mas isso tudo é um processo, viu, Osmar? É um processo. Essa proposta que não foi eu que inventei aqui, que está no livro, está no capítulo de hoje, apenas estava escondidinha, ela estava só escondidinha, mas ela está no capítulo aí. Então, é uma coisa que não é para mim, nem para você, é para todos começar a pensar nesse fato aí. Agora, o que você citou aí é uma real mesmo. Se você começar a falar, por exemplo, eu falei isso aqui, talvez alguém aí vai achar que eu sou um cara chato, um cara antipático, de vir com essas conversas, né? Mas tem coisa que a gente tem que botar a boca no trombone, tem que falar. Agora, não quer dizer que vai acontecer amanhã, mas é uma coisa para ser trabalhada, né? É uma coisa para ser trabalhada para poder ter um aproveitamento maior das reuniões. Isso chama-se reunião produtiva. Sim, verdade. Deixa eu falar um pouquinho. Eu ouvindo atentamente de todos vocês, a gente não pode esquecer que tudo está associado à condição vibratória. Então, por exemplo, para a gente ter numa reunião lá em nosso lar, um grupo grande de pessoas assistindo, e naturalmente somente 20 pessoas falando, porque são os que têm condição de falar, né, que têm conhecimento sobre aquilo que vai ser abordado. Existem pessoas ali que têm conhecimento, mas em outros aspectos. Isso é um exercício de quem já passou pelo estágio que nós estamos. Porque, veja bem,
A gente está falando de pessoas que falam com conhecimento de causa. E aqui a gente pede para as pessoas todas falarem. Então, se nós aplicássemos ao nosso grupo hoje, que somente falassem os que têm conhecimento, a grande maioria ficaria calada. Porque nós estamos no exercício da fala ainda. Entendeu? Então, Osmar falou da questão da disciplina. Uma das coisas que eu acho importante é a questão da disciplina, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então, eu preciso da rigidez da disciplina para que eu aproveite melhor a condição mediúnica que eu tenho. Mas uma coisa que me cansa muito dentro das casas espíritas é que isso é aplicado para alguns, não é regra geral para todos. O que não acontece em nosso lar. Porque se fosse do mesmo jeito, Narcisa poderia falar. E ela não vai falar porque ela não tem domínio sobre aquele assunto, ou aquele assunto não é pauta relevante para ela. Então, eu acho que isso sim, a gente precisa aprender com eles. Mas para a gente aprender isso, a gente tem que bater a cabeça que a gente está batendo. Né? Então, nós não podemos vislumbrar, aplicar o que existe no nosso lar, se nós ainda estamos, nosso lar para a gente é uma meta muito acima da nossa condição, mesmo sendo uma região umbralina. Mas nós só chegaremos lá se nós exercitarmos isso que a gente está fazendo. Pelo menos eu vejo dessa forma. Mariana, eu acho que isso aí é um processo, sabe? Isso que nós acabamos de levantar essa hipótese aqui, esse negócio aqui, é um negócio, é um processo. Agora foi falado um pouquinho na hora do evangelho aí, o Wilson levantou, sede perfeito. Quando Cristo falou sede perfeito, ele não está pedindo nós ser perfeito amanhã, não. Está pedindo nós andar sempre, como diz o outro, cada dia dá um passo, sabe? Ter sede perfeito não é ser perfeito amanhã. E esse caso aí também cabe bem para esse duas palavrinhas, sede perfeito. Então, hoje, por exemplo, nós levantamos essa hipótese, conversamos sobre a situação, mas não precisamos mudar nada. Não precisamos mudar nada no nosso trabalho, na proposta que nós estamos aqui. Aliás, eu estou cutucando todo mundo aí, quem está caladinho, que eu quero ouvir. Nós queremos ouvir a opinião de todos que está caladinho. Queremos ouvir, discutir o parecer de cada um. Isso aí é apenas um processo que está em andamento. Nós vamos começar ele agora, vamos dar início num trabalho desse e vamos terminar lá no nosso lar. É claro que sim. Não é aqui que nós vamos começar e terminar, não. Vamos caminhar o sede perfeito dentro de milhares de anos, centenas, sei lá, é um tempão, né? Não é uma coisa para acontecer o mês que entra e mudar drasticamente, né? Mas a proposta é uma proposta que pode ser trabalhada, pode ser pensada, todo dia pensada sobre ela. Eu só queria deixar um comentário. E que essa proposta, senhor Manel, quando nós desencarnarmos, nós iremos ser iguais e vamos ter que nos comportar lá no nosso lar. Porque aqui fala o seguinte, nosso lar, portanto, como uma cidade espiritual, transição é uma bênção a nós concedida pelo acréscimo da misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a ela desde hoje. Lembrando que o nosso lar está em construção, assim como cada um de nós, como indivíduos, também está em construção de crescimento. Se a gente lembrar lá nos capítulos iniciais a história de nosso lar, nós vamos ter capítulos que mencionam guerra por causa de comida. Então, a gente vê o processo evolutivo do nosso lar, consequentemente, a gente vai vendo o processo evolutivo de todos nós. Em relação à disciplina, eu sempre me pauto na disciplina imposta por próprio Jesus. Jesus era uma pessoa extremamente firme nos seus ensinamentos, mas extremamente amorosa na forma com que ele falava aos seus discípulos e aos seus seguidores. Então, quando a gente trata de disciplina numa casa espírita, nós precisamos sempre lembrar que a outra pessoa ao nosso lado
é o nosso irmão, né? Então, como eu trato esse irmão? Como eu falo de disciplina com esse irmão? E é muitas vezes necessário aplicar o exemplo, porque era assim que Jesus fazia, o seu exemplo arrastava. Então, o que a Mariane comentou é muito visível dentro da nossa própria casa. A gente tem uma parte da casa dizendo que a mocidade é o sorriso da casa espírita, é o exemplo da casa espírita, é o futuro da casa espírita, mas jovens se comportando de uma forma equivocada e errônea dentro da casa espírita, onde os próprios dirigentes, que são seus pais, seus educadores, seus avós, não impõem limite, não impõem respeito por serem meus parentes diretos. Então, eu tinha um irmão já desencarnado da seara cristã, e ele sempre falava, vento que venta lá, venta cá. Então, é necessário a corrigenda, mas não para um ou para outro. A corrigenda é necessária para todos, né? E quando o seu Manuel diz da participação de todos, eu acho que tem muito proveito quando a gente consegue descobrir nuances dentro da leitura do capítulo que às vezes nos passam desapercebidos, né? E é por isso que ele solicita a participação de todos, até porque é muito bom ouvi-los falar, né? Importante vocês darem os seus depoimentos, o que vocês acham, não só se fazerem como ouvintes, mas como participantes. Né? Mais algum comentáriozinho a respeito do estudo de hoje, pré-eleição da ministra? O povo não está querendo falar nada, não. Eu acho que a visão é de tirar, para essa noite de hoje, a questão da disciplina, a questão do pensamento nosso, que ainda nós estamos muito aquém. Quando a gente lê um livro desse, um capítulo desse, a gente vê como nós usamos poucos os nossos recursos. Mas nós usamos os nossos próprios recursos, poucos os nossos recursos, pela nossa pequenez ainda de ser, de entender a potencialidade que nós somos. Mas já é um começo. O livro, nós já lemos esse livro aqui, é a segunda vez que eu leio esse livro. Hoje eu estou lendo esse livro com uma outra visão, com um outro entendimento, com uma outra personalidade. Então, hoje, essa leitura desse livro está me dando um material rico para que, quando voltarmos às nossas atividades físicas, dentro das nossas instituições, não só no trabalho que a gente ganha a nossa remuneração, mas no trabalho espiritual, a gente fazer com uma outra forma, de uma outra forma, usando realmente o nosso pensamento que é pequeno, mas vamos usar o nosso pensamento pequeno porque a nossa condição ainda é pequena. Mas, para Jesus Cristo, ele não tem pressa. A evolução, ela não dá salto. E nós também, não, como o senhor Manuel falou, a partir de hoje nós vamos virar uma outra pessoa. Não, nós vamos continuar sendo. Mas nós vamos continuar sendo pessoa procurando o que nós lemos hoje, o que nós entendemos hoje. Isso aí que é importante. Oi, posso falar? Estão ouvindo? Olha. Então, eu acho muito legal essas provocações do seu Manuel, viu, seu Manuel? Eu estou calada porque eu estou com a cabeça cheia, não estou tentando se ligar e administrar isso. Mas eu lembro do livro do Chico também, né, do Emmanuel, que escreve Pensamento e Vida,
que ele fala sobre a vontade, né? Quando ele fala, uma coisa que ele fala curioso nesse livro é que o pensamento é matéria. O pensamento não é abstração. E quando a gente vai estudar no início da psicologia, vai estudar sobre pensamento e tal, se coloca muito pensamento como se colocava, né? Na minha época, quando eu comecei a estudar, colocava muito como abstração. E hoje, eu estou cada vez mais certa, realmente, com todos esses estudos, que pensamento é matéria, pensamento é energia, pensamento é vibração, atrai. Assim como eu empurro esse celular para cá e ele vai cair, o pensamento também faz isso, dentro das proporções e do tempo dele, das coisas, né? E aí eu lembro que nesse livro, o que mais me chamou a atenção do Pensamento de Vida foi sobre a vontade, que ele fala, né, que é como se, dentro desse nosso curso do pensamento, a gente tem os sentimentos, a vontade, os desejos, as fantasias, e que a gente precisa entender e alimentar, perceber o que está sendo alimentado pela nossa vontade. E aí entra a disciplina, né, que o Jorge estava falando aí. Quer dizer, o que eu quero? E aí, com todos esses estudos dentro do espiritismo e os meus estudos psicológicos, né, da minha área, eu tenho visto muito essa discussão do corpo, né? Como o corpo ele reflete o pensamento, né? E automaticamente atrai. E aí, quando você estava falando aqui, eu estava anotando algumas coisas e anotei, né? A gente precisa transformar o pensamento, né? Mudar o pensamento. Aí, quem é que muda, né? Quem que faz essa transformação? O pensamento como matéria, é o corpo também, né? O corpo age. Como é que o corpo vai despertar? Através do sentimento. Dando sentido àquilo, nomeando o sentimento àquilo. Então, é por isso que eu acho que casa muito esses estudos que eu tenho feito da psicologia, que é uma psicologia junguiana, que trabalha também com a questão espiritual, né, com as relações familiares e tal, e a gente vê como é que isso se conforma realmente na matéria. E aí eu penso muito nisso. Agora eu fiquei pensando em várias coisas aqui sobre essa questão do pensamento e sobre a força do pensamento. Então, não é só pensar positivo, é sentir positivamente. É fazer o exercício da vontade de se colocar em um lugar de disponibilidade para ser melhor. E o pensamento precisa caminhar com isso. Se não só pensar positivo e só em vez de estar pensando positivo, não adianta muito. Porque, como disse o Manuel, os obsessores vão lá na raiz. Você pode estar dizendo que está pensando super positivo aqui, mas lá na raiz, lá na sua raiz, onde começa o seu pensamento, é lá que os carinhas vão te impregnar. E você vai se associar a eles. Então, enfim, é muita viagem. Eu não queria falar porque eu estou viajando ainda. Então, é isso. Eu acho que fecha bem com o início lá do nosso capítulo, né, do Evangelho, item 4, que a gente até comentou, eu comentei, né? Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Né? Então, interiorizar para a gente sentir, para a gente pensar, para a gente refletir. E o nosso pensamento é uma usina de força, né? A gente está pensando o tempo todo, através da nossa condição de vibração do cérebro, o pensamento nosso está funcionando o tempo todo. No Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele faz uma correlação muito intensa à questão do nosso pensamento como justamente o que a gente é, o que a gente faz, né? Porque está gravado no nosso espírito, na centelha divina do pensamento, todas as informações, é como se fosse um HD. Para uma nova... Para nova encarnação, esse HD é apagado, você vem para que você não sofra influenciações das coisas que você fez no passado, que você não reconheça os seus amigos espirituais,
mas é igual à Polícia Federal. Quando ela pega um HD de um corrupto e faz uma leitura, faz uma segunda leitura, ela acaba descobrindo algumas reminiscências lá no HD. É a mesma coisa com cada um de nós. Então, seus medos, suas angústias, temores, de que você hoje sente, as suas dificuldades, é tudo reminiscência dos nossos passados. Então, no capítulo dessa semana, inclusive estudado lá no Leon Denis, a gente percebe que as pessoas com fobia de quarto escuro, fobias de água, de uma série de situações, elas estão postas justamente, provavelmente relacionadas às suas encarnações passadas, né? Então, o pensamento aí se tornando uma usina de força, né? Comandando e direcionando sempre a gente. É isso que eu tinha para comentar. Uma coisa que a gente tem que ter muita observância nessa questão, que muitas das vezes os nossos pensamentos eles são construídos não por nós, mas ele é construído pela mídia, ele é construído pelas pessoas que estão ao nosso lado, tanto positivas como negativas. A gente constrói o nosso pensamento mediante a um livro, a uma revista. Então, nós estamos num lar universal, como o livro aqui fala, e que nós temos que ter uma preocupação da nossa construção do nosso pensamento. Então, hoje, mais do que nunca, hoje a gente vive à frente de uma mídia que a gente não sabe se está falando a verdade, qual é a tendência dela, o porquê que ela está falando aquilo, qual é a linha ideológica dessa mídia que nos fornece a mudança do nosso pensamento ou a permanência do nosso pensamento. Então, nós temos que despertarmos para que a gente possa encontrar uma liberdade, uma libertação dessas mídias, dessas informações que, muito embora, não nos leva a ponto algum. Ela só nos escraviza e nos mantém com o nosso pensamento ainda muito aquém a nossa natureza. Essa natureza que nós estamos procurando agora, de evoluir, de crescer. Então, assim, vamos procurar melhorar a captação dos nossos pensamentos. A gente sempre vem falando, né? A questão do pensamento é questão de sintonia, né? Então, qual é a sintonia? O que eu desejo? O que eu penso? Aonde eu estou? Como eu posso estar? Né? Por isso que a gente vê um crescimento muito grande dos processos de meditação, de concentração. A gente fala muito da questão da oração, porque a oração consegue nos elevar, né? Consegue nos direcionar. Então, o pensamento é esse mesmo, Osmar, a gente poder estar com os nossos pensamentos elevados para que a gente esteja numa outra esfera e não vibre sempre essas coisas negativas e pesadas, né? Mas lembrando que quando a gente fala nessas questões, até daquele jornalzinho de sangue que a gente tosse e sai sangue, a gente ainda pela imprevidência dos nossos espíritos, das nossas maldades de encarnações passadas, a gente ainda está muito arregado a essas questões do mal, né? Então, o mal é mais ou menos que curioso, né? Sempre leva a gente a estar olhando esses tipos de coisa, e é certo, a gente precisa começar a se policiar em relação a isso. Então, assim, eu tinha um hábito eu estou falando por mim, eu tinha um hábito muito ruim de sempre dormir ligado em noticiários, para que, como eu não tive condições durante o dia de assistir uma informação, eu ficava à noite ligado nos noticiários e ia dormir com o efeito da televisão ligada.
Hoje eu já consegui me policiar em relação a isso. Eu escuto uma boa música, eu leio um bom livro, eu assisto uma palestra na televisão de um palestrante espírita que agrega sempre valores e conhecimentos para nós. Mas isso é uma construção íntima de cada um, né? Cada um está nesse processo. Wilson, Sim. a Anete Guimarães, ela tem uma palestra que ela fala sobre a questão da neurociência, e ela cita, ela e o Rostando Coimbra também, falam sobre, quando aquele negócio, eu já até falei isso numa reunião com a gente aqui, presencial, e quando a pessoa fica muito tempo assistindo esses noticiários, ou fica muito tempo na televisão, vendo a programação que a televisão propõe, e ela não propõe nada, né, para assistir, ela fica à mercê, ela desenvolve, ela produz muito mais o hormônio cortisol, que é o hormônio que está presente nos casos da depressão. Então, isso vai desenvolvendo realmente uma baixa vontade, aí a vontade que é energia para mudar o pensamento, para mudar as coisas, a gente não consegue, porque parece que está tudo parado. E quer dizer, isso acontece fisicamente, né? O efeito das notícias, desse tipo de programa que não agrega muito, e como é que ele causa efeito no nosso corpo, né? Com certeza. Está comprovado. Cientificamente, né? Gente, eu acho que a gente conversou bastante hoje, foi extremamente aproveitoso o capítulo. Deixo aí para quem quiser tecer mais algum comentáriozinho agora no final. Senão a gente encaminha para o encerramento e para a fluidificação da nossa água. Então podemos ir para a fluidificação da nossa água. Alguém se sente à vontade de fazer a fluidificação ou eu posso fazer? Você pode conduzir. Então tá bom. Então fechemos os nossos olhos, serenemos os nossos corações. Elevemos o pensamento ao alto, a todos os nossos amigos benfeitores espirituais, os nossos mentores e guias, que sempre nos conduzem pela vereda do conhecimento, da disciplina do ensino, que possam esses conhecimentos e esses ensinos reverberar dentro dos nossos espíritos, fazendo que, quando colocado diante de certas situações, lembremos-nos dessa passagem e assim nos autopoliciamos em relação ao que vamos falar, ao que vamos comentar, o que vamos apontar. Pedindo sempre a Jesus que seja a nossa luz guia, assim como o qual é o farol ao navegante, a nos instruir a chegar ao porto seguro. Que Jesus ilumine a cada um de nós, a cada um dos nossos irmãos que compareceram a esse estudo de hoje, a cada um dos nossos irmãos, porque qual motivo foi, não puderam estar presentes conosco. Ampara-os, serve-o, assim como nós nos servimos de sua luz, Jesus. Pedindo ainda à cúpula de Bezerra de Menezes, que fluidifique as nossas águas. Derrame nela todo o remédio necessário ao refazimento do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual e do nosso espírito. Seja o remédio necessário depositado nessas águas. Aqueles que se sirvam dela estejam medicados. Que Jesus, o Mestre amável, possa, na noite de hoje, abençoar o refazimento físico de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos queridos,